Você tem dificuldade para entender e nomear as suas emoções? Quando acontece alguma coisa estranha, diferente, que te afeta de alguma forma, você fica meio perdido com o que você está sentindo, não consegue entender exatamente como reagir ou explicar quais são as suas emoções nesse momento? Sabe que se isso está acontecendo, tem um motivo. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê, como isso pode estar interferindo no seu nível de ansiedade e ainda vou te ensinar uma técnica que eu passo para os meus pacientes no consultório para que eles entendam as suas emoções, nomeiem elas e gerenciem de uma forma mais saudável as coisas que estão sentindo. O meu nome é Aniele, eu sou psicóloga e esse é o canal Saúde Mental Online. Você já ouviu falar no conceito analfabeto emocional? Sabia que a maioria das pessoas são assim? Porque nós não somos ensinados desde criança a entender as nossas emoções, a buscar respostas dentro do nosso mundo interno. Imagina o seguinte: quando você era criança, você chegava da escola com um problema, por exemplo, uma nota baixa. Dependendo do perfil dos seus pais, você tinha diferentes respostas, como por exemplo, você vai ficar de castigo por ter tirado essa nota baixa, ou da próxima vez você tem que estudar muito mais, ou vamos conversar com a sua professora, ela não deve estar te dando atenção suficiente, ou vamos contratar um professor particular para resolver isso. Enfim, você recebia diversas orientações dependendo do seu problema. Mas possivelmente os seus pais nunca te perguntaram como tu tá te sentindo em relação a isso. E esse é o grande problema de nós não entendermos as nossas emoções. Nós não fomos estimulados o suficiente a encontrar essas respostas, a pensar sobre como nos sentimos e dar nome para esses sentimentos. Toda vez que você apresentava um problema para os seus pais, você tinha dois tipos de respostas. Uma centrada no futuro, vamos fazer tal coisa, vamos resolver dessa forma, da próxima vez você faz isso, e uma centrada no passado. Isso aconteceu por causa de tal coisa, aconteceu assim porque você fez isso, mas nunca, em nenhum momento, algo voltado para o sentimento presente. Como você se sente agora diante disso que aconteceu. E é por isso que quando acontece alguma coisa com a qual nós temos dificuldade de lidar, nós sempre procuramos encontrar um motivo no nosso passado, do porquê aquilo aconteceu, e procurar uma mudança de atitude no nosso futuro, para aquilo não acontecer novamente. Mas raramente a gente pensa no aqui e agora, o que eu tô sentindo com isso? Qual é a emoção que isso está gerando dentro de mim? E como eu posso usar essa emoção para me entender um pouco mais e para aprender um pouco mais a respeito da minha história, dos meus erros, dos meus acertos. E esse pensamento focado no aqui e agora, ele é fundamental para que a gente consiga desenvolver a capacidade de viver no presente. A ansiedade, ela surge exatamente por isso, por causa do desligamento do nosso presente. E a nossa atenção estar sempre voltada ou para algo que aconteceu no passado, que nos traz algum peso, que nos traz uma culpa, que nos traz um incômodo, ou para algo que aconteceu no futuro, que nós queremos que aconteça, que nós vamos nos esforçar para botar em prática, mas nunca a aceitação do momento presente e da emoção presente. E se a ansiedade é justamente a desconexão com o presente e o foco da sua energia estando no passado ou no futuro, quando você pensa nas suas emoções voltado para o que você fez ou o que você vai fazer, você abre uma porta enorme para que a ansiedade venha. Segundo ponto importante, você também pode estar errando na hora de pensar sobre as suas emoções quando você pensa em como você se sente através da perspectiva do que o outro te fez. Por exemplo, estou me sentindo incompreendido. Se sentir incompreendido não é uma emoção sua, é um julgamento de que a outra pessoa não está te compreendendo ou te acolhendo como você gostaria, como você desejava. Você pode estar sentindo tristeza, frustração, raiva pela atitude que aquela outra pessoa teve.
mas se sentir incompreendido é um julgamento que você faz e não uma emoção genuína que você sente. Então, para conseguir entender melhor o que você está sentindo, além de pensar mais no presente do que no passado ou no futuro, você também precisa filtrar quando a sua emoção é legítima sua e quando ela é uma representação daquilo que você julga que o outro está fazendo. E essa atitude também é uma atitude negativa, porque toda vez que você foca a sua energia em coisas externas que você não controla, como atitudes que outras pessoas têm, você está deixando abandonado o seu mundo interno, você está deixando de investir o seu tempo, o seu pensamento, a sua reflexão nas coisas que se passam dentro de você, que são o local onde você pode controlar o que acontece e assim promover uma vida mais saudável mentalmente e deixar suas emoções trabalhando a seu favor e não contra você. E por que isso é uma atitude negativa? Porque toda vez que você foca sua energia em coisas que você não controla, seja do mundo externo, sejam das atitudes de outras pessoas, você está perdendo tempo de focar sua energia em você mesmo, no conhecimento das suas emoções, no desenvolvimento de emoções mais saudáveis, mais equilibradas e na proteção da sua própria saúde mental. Bom, agora que você já entendeu um pouquinho sobre o porquê é tão complicado identificar e nomear as emoções, eu quero te ensinar a técnica que eu passo para os meus pacientes para que você consiga exercitar esse músculo de compreensão das emoções, que é uma habilidade a ser aprendida. Essa técnica ela é formada por 3 passos. O primeiro passo é você escrever em um papel todas as emoções que você conhece. Mesmo que você não consiga identificar quando sente ela, ou mesmo que você não saiba exatamente o que essa emoção causaria em você, se você sabe que aquilo ali é uma emoção, escreve ela num papel. O segundo passo é algo que está muito próximo de você. Pega o seu celular. Sabe ali quando a gente vai digitar um texto e aparecem as opções de vários emojis para colocar naquele texto? Olha para esses emojis e tenta dizer qual emoção cada um deles está expressando. Parece algo muito fácil. Alguns que são mais usados, que são mais conhecidos, você vai conseguir definir com facilidade. E isso, inclusive, pode te ajudar no primeiro passo dessa tarefa. Mas você vai ver que tem alguns que estão expressando coisas que você até entende o que aquela expressão quer dizer, mas você não consegue dar um nome para ela. Esse é o desafio. Talvez você consiga associar com esses nomes da primeira lista, e isso já vai te ensinar novas emoções que talvez você sinta no dia a dia e não esteja conseguindo expressar e não esteja conseguindo entender. Tenta associar essas duas partes. Então, o terceiro passo é o mais desafiador de todos, mas é o que mais vai te ajudar nesse processo de entender as suas emoções. Tá vendo essa imagem aqui na tela? Nesse círculo bem grande aqui do meio, você precisa escrever um fato que tenha mexido com as suas emoções, que tenha te deixado com elas mais à flor da pele, mais sensibilizadas. Escreve aqui o que aconteceu. Aconteceu tal coisa que eu vi que deixou as minhas emoções mais intensificadas. Eu quero entender melhor sobre isso. Depois, nesses 5 círculos aqui ao redor, você vai colocar emoções que você aprendeu nessa primeira e nessa segunda etapa de nomear e de classificar os emojis. E você associa ali quais emoções você conseguiu perceber que esse fato te fez sentir. Tá? Filtra para que essas emoções não sejam julgamentos e para que elas também não estejam voltadas a ações do passado ou do futuro, que sejam realmente emoções que você sente naquele momento. Se não conseguir pensar em 5, conseguiu pensar em 1, em 2, já é super válido. Coloca aqui nesses círculos da volta todas as emoções que esse fato desencadeou em você. E nos 3 círculos menores, que cada uma dessas emoções tem, quero que você comece a desmembrar um pouco mais essas emoções. Por exemplo, vamos que você tenha colocado como uma emoção inicial raiva. Mas o que está por trás dessa raiva?
Será que é uma tristeza? Será que é uma sensação de impotência, de incapacidade? Será que é um certo medo de que algo aconteça que despertou essa agressividade para se defender daquilo? Quero que você coloque uma emoção secundária que está preenchendo, que está por trás dessa emoção primária, que foi a primeira coisa que você percebeu que sentiu. Esse diagrama pode ir aumentando ainda mais. Quanto mais você consegue perceber que novas emoções estão por trás daquelas principais que você percebeu, você vai aumentando ele. Quando você faz isso com uma situação, com um problema, você vai ver que fica mais fácil ir fazendo isso até mentalmente quando você aprende como colocar em prática essa técnica de verdade. E como que essa técnica te ajuda no dia a dia? Ela começa a clarear para você todos os sentimentos, todas as questões emocionais que estão envolvidas em determinadas atitudes que você toma, determinadas reações que você tem. E entender isso começa a te colocar no controle dessas emoções, não mais deixando elas te dominarem, mas você conseguindo expressá-las na medida que se torna adequado para sua vida e você conseguindo entendê-las, dando sentido, dando significado para elas e aprendendo as lições que essas emoções vêm te ensinar. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal e o espaço dos comentários está aberto para você tirar dúvidas. Caso você queira conversar com mais profundidade a respeito das suas emoções, eu vou deixar aqui também o link para agendar consultas diretamente comigo, junto com o meu Instagram e um curso a respeito de saúde mental voltado para ansiedade, que é de uma colega profissional que trabalha nessa área e eu admiro muito o trabalho dela e recomendo que vocês conheçam esse projeto. Por hoje é isso, um beijão e até a próxima!